Alô, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estão ouvindo? Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Então, hoje estou tendo o imenso prazer de estar com pessoas aqui, mulheres fortes, para debater, né, sobre essa questão da violência doméstica, sobre a política pública e também vou levantar um pouquinho da área da saúde aqui para vocês, né? Então a gente vai conversar, mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu quero conhecer cada uma de vocês, tá? Vou apresentar e aí passo a palavra para vocês. Então a gente temos a pré-candidata vereadora Lisa Santos, que agradeço o convite, né, de estar cedendo a página dela para a gente estar divulgando esse trabalho tão importante que é falar sobre a questão da mulher, né, sobre a questão da violência, que muito está ocorrendo nesse período de pandemia, principalmente por causa do isolamento. Então as meninas vão saber pontuar precisamente essas situações. Também temos a Lídia Rocha, ela que é moradora e também trabalha no comércio do Novo Gama, né, Lídia? É correto? Procede? A Lídia fez o primeiro encontro do feminicídio em Novo Gama, né, Lídia? A Lídia, tá vendo, tem um papel importante e ela vai detalhar esses argumentos pra gente. Também temos a professora Ana Cristina. Hora ou outra eu vou estar te chamando por professora, tá? Porque é uma coisa bem incisiva esse nome professor, tá? Então agradeço pelo convite e peço que cada um que esteja nos acompanhando também mande mensagem para a gente estar no final ali debatendo de uma forma bem precisa. Passo a palavra para a nossa pré-candidata, Lisa Santos, para contar um pouquinho da sua história, tá? A gente sabe que ela já vem de outras lives, mas vamos conhecer ela um pouquinho, saber um pouquinho da história dela. É com você. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Lídia, Hernani Júnior. É o seguinte, todos sabem que eu sou pré-candidata e nós estamos aqui para passar um pouco de conhecimento para a comunidade, para as pessoas que se encontram. Tem muitas pessoas leigas, né, nesse momento, mas tem pessoas que estão muito no Facebook. Nós estamos aqui hoje para passar informações, né, sobre a violência doméstica, junto com o Júnior, que trabalhou no município, se não me engano, na farmácia, né, Júnior? Isso. E aí nós estamos aqui para passar todas as informações e eu quero que você contribua com o conhecimento. A Ana, professora Ana Cristina, ela que está falando de São Paulo, Jundiaí, né, Ana? Seja bem-vinda em Novo Gama, viu? Prazer enorme poder recebê-la aqui nessa live. E a Ana, se eu não me engano, está viajando, não está no momento em Novo Gama, né, Ana? A Lídia Rocha, perdão. Você está no Novo Gama nesse momento, ou Lídia? O áudio dela não está cortando o seu áudio. Então é isso, gente. Eu sou pré-candidata e nós estamos aqui para poder passar um pouquinho de informação para a nossa comunidade em Novo Gama. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui na minha página. Muito obrigada de coração. Então eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina. Conte um pouquinho, né, sobre você, sobre a questão principalmente onde que você está. Então estamos nos conhecendo agora, já amei já assim do primeiro momento. Então a palavra está com você. Obrigada. Boa noite a todos, né, Júnior, Lisa, Lídia. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que vocês estão me dando, né, de participar com vocês dessa live. Eu sou professora da Rede Pública Municipal daqui de Jundiaí. Jundiaí é um município do estado de São Paulo, se localiza mais ou menos a 30 minutos da capital, né? Além de trabalhar como professora, eu sou psicopedagoga clínica institucional e também tenho uma atuação na educação inclusiva do município também. Tenho especialização em educação inclusiva e estou cursando gestão pública. Meu trabalho com mulheres começou em 2017, através de um projeto que eu idealizei e que coordeno até hoje. Esse projeto chama Eu, Mulher Negra, Resisto e Me Empodero. Esse projeto ele atua com mulheres em situações ou não, situação de vulnerabilidade ou não, né? A salas de alfabetização,
trabalhamos também com a questão do empreendedorismo feminino, diversas atividades voltadas para o resgate, para a reconstrução dessa mulher que se encontra em situação de violência ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade. E, através desse trabalho, eu tive a oportunidade de estar também frente à presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que me deu a oportunidade de aprender e de estar junto nessa questão dessa militância em relação às mulheres, as dificuldades que nós temos de estar no espaço de fala, no espaço de poder, as dificuldades de falta de oportunidades, né? Dessa questão salarial, da diferença que nós sofremos, né, no nosso dia a dia. Lídia, é com você. Pode se apresentar um pouco. Tá me ouvindo? Agora sim. Dá para ouvir aí? Sim, tá cortando mais. Oi, gente. Então, eu sou Lídia Rocha e organizei a primeira caminhada. Oi? Tá. Dá para ouvir tranquilo? Sim. Agora tá dando. Oi, dá para ouvir tranquilo? Agora. Então, eu sou a Lídia Rocha, eu realizei a primeira caminhada contra o feminicídio, né, que é as mulheres que sofrendo no nosso município. Então, foi uma iniciativa muito importante para o município e esse ano, infelizmente, a gente não pôde, né, dar seguimento à segunda caminhada por conta do Covid, da pandemia, mas, assim, foi muito importante para conscientizar as pessoas, né, a respeito dessa violência. E esse ano, a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela completa 14 anos, né? É uma lei que foi de grande importância, né, para as mulheres, para a nossa sociedade como um todo. É claro que, como toda lei, precisa ser melhorada, né? Tem uns pontos que precisam ser revistos, mas, assim, foi uma lei que marcou muito, né, essa questão da violência que as mulheres sofrem. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês hoje, estar podendo, né, falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e tentar conscientizar as pessoas também, né, e para que as pessoas, as mulheres, a sociedade como um todo não aceite de nenhuma maneira essa violência, não banalize essa violência que as mulheres vêm sofrendo. E é isso, agradeço a Lisa pelo convite e agradeço a todos. A Lídia, ela deu um pontapé para a gente falar sobre essa questão do feminicídio. Eu estava dando uma estudada, os dados têm crescido nesse ano de 2020, né? Entre março a abril, foi 22% de mulheres assassinadas pelos seus companheiros. E aí eu queria, Lídia, que você enfatizasse um pouquinho mais sobre essa questão do feminicídio, que principalmente nesse período de isolamento está crescendo, né? A gente vê que a vítima anteriormente, ela estava um pouco mais afastada. Hoje não. Hoje ela está meio que 24 horas ali com aquela pessoa. E isso você acha que tem aumentado, de fato, para essa taxa de feminicídio? Oi, então, não, acho que a minha conexão aqui está falhando bastante, eu não entendi muito bem a pergunta. Você falou sobre questão de violência na pandemia, é isso? O aumento da violência? Isso. Então, é complicado, né? Porque, assim, quando a mulher, ela tem acesso a informações, ou, de repente, o companheiro, ou quem seja, fica, de repente, o dia inteiro na rua, trabalhando e tal, para a mulher, de certa forma, fica mais fácil, né? Ela tem um período ali onde ela pode estar procurando ajuda, onde ela pode estar se orientando melhor. Oi? E com essa questão da pandemia, onde os dois, né, estão ali 24 horas ali dentro, de repente ela não tem esse acesso à informação, à ajuda. Então, essa questão da pandemia complicou muito e eu acho um absurdo ter aumentado tanto a violência contra as mulheres, a violência doméstica, no caso, né? É por isso que é importante a gente estar sempre conscientizando da mulher e pedir ajuda, para que ela não chegue, enfim, para que não chegue ao ponto final dessa violência que as mulheres... Acho que deu uma pequena travada. Mas a gente compreendeu a questão do argumento dela, onde que ela enaltece nessa questão. Essa questão realmente, onde que o agressor... Isso, voltou agora. Ai. Voltou, pode continuar.
Pode continuar? Então, o que acontece é o seguinte, a mulher, de repente, ela denuncia, ela tem aquela ajuda ali, né? Digamos, ela tem uma ajuda especializada, que seja na cidade, a delegacia da mulher, ou a secretaria da mulher, né? Igual nós temos no nosse município, tem esse suporte. Então, de repente, ela encontra aquela ajuda ali fora. Mas aí ela estando isolada, 24 horas ali, ela não tem essa liberdade de procurar ajuda, eu já havia falado isso. Então, é importante a gente estar hoje conscientizando aqui, tanto as mulheres, os familiares, para que eles não banalizem violência, para que denunciem, para que peçam ajuda, porque o estágio final da violência que a mulher sofre é o feminicídio, e o feminicídio ele não tem volta mais. E assim, quando a mulher sofre o feminicídio, ela é vítima de feminicídio, é um crime que ele atinge toda a família, ele atinge os filhos, deixam filhos órfãos. Deu uma pequena travada. Ô, Júnior, eu queria fazer só um comentário a respeito dessa sua pergunta, não sei se eu posso, eu não sei como que a gente vai direcionar. Ela terminando, eu já passo a palavra para você. Tá, a questão da violência. Travou, então vamos lá, agora é para você. Voltou? Tá bom. Voltou. Eu já passo para você, tá? Então, eu gostaria de pedir, né, para que as mulheres, elas peçam ajuda, elas procurem ajuda, elas não aceitem de forma alguma, elas não fiquem caladas, porque é difícil você tá ali trancado 24 horas, né, com um agressor, que seja, ou um familiar, um namorado, enfim, e não poder pedir ajuda. Mas, assim, gente, sempre tem um meio, né, tem o 180, né, que ele é o Disque Mulher, né, enfim, procure, peça ajuda a um amigo, a um familiar, mande um zap, dá um jeito, procura uma ajuda, não fica sofrendo calada, não, porque tem tanta gente abraçando essa causa, né, a Lisa tá aí hoje vendo a importância dessa causa e tá mostrando pra gente que ela tá interessada, né, Lisa, eu parabenizo você por mostrar essa causa aí, que é uma causa tão importante que muitas vezes a sociedade deixa passar em branco. Muitas vezes as pessoas, elas não dão tanta importância. E, assim, a violência... Travou de novo. Opa! A violência contra a mulher, ela é cruel. E o ano passado nós tivemos aqui o primeiro feminicídio, né, que foi uma situação muito triste. Isso abalou todo o nosso município. Em seguida, nós tivemos mais outro. E esse ano, infelizmente, nós tivemos mais outro feminicídio. Então, assim, é um crime que ele abala toda a comunidade, ele abala toda a sociedade. E a gente não pode banalizar de jeito nenhum. E eu agradeço a palavra. Eu que agradeço. Agora é o seguinte, aquela história da pessoa não meter a colher, né? Que geralmente a gente escutava, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a gente tá vendo que mete a colher, mete o garfo, porque a gente precisa realmente, né, ali ajudar essas vítimas. E agora eu passo a palavra para Ana Cristina, onde que eu te faço uma pergunta e você também pode estar respondendo a anterior, tá? Seguinte, ela comentou sobre a questão da Lei Maria da Penha. Você acha que a mulher, com essa lei, ela tá numa redoma de vidro realmente protegida contra o agressor? E aí você tem um tempo para poder responder essa pergunta e voltar também lá no outro argumento. Com você. Júnior, comentando primeiro, então, dessa questão que você perguntou, né, a respeito se a lei em si deixa a mulher realmente protegida, né? Infelizmente, isso não acontece. A legislação, ela por si só, ela não garante, ela tem a garantia de direitos, e a Lei Maria da Penha, ela foi um ganho para a mulher imenso, porque até então, até a Lei Maria da Penha se tornou, na verdade, um marco, né? Antes dela, não tinha qualificação nenhuma criminal a violência contra a mulher, né? A Maria da Penha, né, que foi dado o nome para a lei justamente por conta dela, ela sofreu 23 anos de violência doméstica, né? E acabou até sendo, pelas tentativas de assassinato do marido, deixou-a paraplégica, justamente porque não tinha enquadramento legal que a violência doméstica era um crime.
Então, quando chegou a Lei Maria da Penha, realmente para a mulher foi um ganho, né? E só a Lei Maria da Penha, ela não nos garante realmente que isso vai ser efetivado, que a mulher vai ficar protegida. O que a gente tem que ter, eu falo muito aqui em Jundiaí, nos grupos que eu participo, nas lives também que eu realizo, que a necessidade de políticas públicas também. A política pública do enfrentamento da violência contra a mulher, ela é muito importante porque é lá que vai garantir as necessidades de cada região. Então, a violência contra a mulher aqui em Jundiaí deve ter um perfil como deve ter um perfil aí com vocês. Os grupos se tornam diferentes, depende da situação econômica, né, dessa parte demográfica, de onde está, a característica da população, enfim. Quando há essas notificações, sinaliza para o poder público, opa, está acontecendo alguma coisa. Que é o que aconteceu, e aí eu completo a resposta com o que a Lídia falou, referente à questão da pandemia. Nós vivemos um momento totalmente atípico, né? E se discute muito a respeito se realmente o índice de violência, ele realmente cresceu, ou se realmente tudo foi para o ventilador, como a gente fala, né? Foi tudo para o ventilador. Porque a mulher foi obrigada a ficar dentro da casa, trancada com o seu agressor, não tinha para onde ir. E, assim, entre aspas, teve o ganho, né? A gente não pode falar ganho, porque é uma situação lastimável, né? A questão da violência, mas o poder público se ajustou perante a isso, né? As notificações eram só feitas de forma presencial. E com a pandemia, abriu-se outros canais de denúncia. Então, essa aí também é um ponto de discussão. Quando se deu outras formas da mulher notificar essa situação da violência, o termômetro subiu. Porque antes eu tinha que sair da minha casa ou do meu trabalho, ir até a DDM, enfim, e fazer a denúncia, ou alguém fazer no Disque 100, enfim. Hoje não, você pega o celular escondida no seu banheiro e você consegue fazer a denúncia. Então, realmente, o quadro de violência durante a pandemia, ele teve essa intensificação, né? Por conta também que aumentou-se a preocupação do poder público de dar essa assessoria para a mulher, já que ela não teria a possibilidade de ir presencialmente fazer a denúncia. Então, a lei, ela é importante, a legislação, a Lei Maria da Penha, ela é super ampla, né? Eu falo que as pessoas, elas têm que desmistificar os preconceitos que têm em relação à Lei Maria da Penha, que acha que realmente é uma lei punitiva somente para penalizar o agressor, e é para penalizar sim. Mas, além disso, ela tem a parte de assistência, né? A mulher, quando ela está em situação de vulnerabilidade, ela tem outros pontos que tem que ser discutido, né? Mas, infelizmente, ela somente isolada, ela acaba não garantindo. Então, ela necessita de uma política pública que dê realmente a base e a estrutura para que esses direitos, eles realmente sejam garantidos. Acho que, não sei se eu respondi. Nossa, não, super bem, ótima colocação. Pois não é? Oi. É professora, professora assim. Oi. Eu queria corrigir também. Oi, eu falei errado, eu Disque 100, tá, professora? Disque 100, não, eu tô nervosa, aí eu anunciei errado. Não, eu não falei nada porque na verdade, aqui em Jundiaí, eu não sei vocês, né? Porque o Disque 100 é federal, né? E aí tem o canal dentro do próprio município também. Eu não sei se é 180 aí. Por isso que eu não falei. Eu falei, eu acho que 180, eu acho que é dentro da região de vocês. 180 é a central da mulher. Que isso é o nível nacional. E o 100 seria o nível nacional, Meninas, é o seguinte, essa parte da questão da história da Lei da Maria da Penha, eu como acadêmico em farmácia, eu não entendo nada de direito, então para mim foi um ganho total, admito isso. E já indicando... O convite do Júnior também foi para falar um pouquinho de automedicação. Muitas mulheres fazem a própria automedicação e você, por entender essa área, por isso que convidei você para participar também, Júnior. Você poderia falar um pouquinho dessa automedicação que algumas mulheres fazem por conta própria. Beleza. Agora eu saio do papel de mediador e entro como entrevistado. Aí sim, hein?
Vamos lá, o que acontece, né? Vou voltar daqui a pouquinho para a Ana, a professora, que ela vai explicar mais coisas. Tem pergunta para ela. Isso, claro. Ai, ó, não pergunta muito não faz pergunta difícil. Ó, então, antes de eu entrar na parte do medicamento, eu fiz até um símbolo no momento que vocês estavam falando, né? Que é o símbolo que, através do CRF, o Conselho Regional de Farmácia, fez com que todas as mulheres que estão sofrendo violência possam estar indo numa farmácia que é cadastrada e denunciando com um símbolo, um X na mão, com um batom vermelho, uma canetinha, justamente, ou então fazendo sinais. Se eu não me engano, é colocando a mão aqui no peito e dobrando, justamente para avisar, alertar aquela pessoa que está atendendo ela que está sofrendo um tipo de violência, né? E aí, até seria um desejo meu que todo município, né? Isso ocorreu no Distrito Federal, eles já estão aprovando essa campanha. Seria interessante que todos os municípios, estados, aderissem isso. E não somente no âmbito da farmácia, mas em outros locais, né? Como no comércio, a Lídia que tem comércio, né? Seria muito interessante. Porque muitas das vezes a vítima, ela tá meio que suprimida dentro de casa, e o momento que ela tem de sair e que ela possa sinalizar e as outras pessoas tentar ajudar essa pessoa, vai ser muito vantajoso. Quantas vidas a gente vai prevenir, né? Agora, entrando no âmbito da farmácia, área da saúde. Seguinte, a quantidade de ansiolíticos, antidepressivos que aumentou. Então, eu trabalhei, né, assim como a Lisa falou, um bom tempo em farmácia do município, e a gente observa a crescente quantidade do uso de medicamentos como amitriptilina, fluoxetina, né, sertralina. E aí fala, beleza, a mulher está utilizando para fugir do agressor, mas em contrapartida, ela está prejudicando o organismo dela. Esses medicamentos, principalmente, não sei quem parou já para ler a bula da sertralina, lá fala que pode gerar indícios, né, em decorrente a alguns sintomas de suicídio. Então, a mulher com esse tipo de medicamento, ela está fugindo da realidade dela. Fora o uso desacerbado, na questão meio que uma dependência ao longo prazo, essa mulher, ela vai acabar meio que suprimindo o seu organismo. Um ponto-chave, tem pessoas que utilizam psicotrópicos que têm quadros esquizofrênicos lá na frente. E aí, essa mulher, além de ser violentada pelo marido, além de gerar consequências com os filhos, a família, ela vai se tornar uma dependente de drogas, que todo medicamento é uma droga. Então, fora que ela pode acarretar problemas como esquizofrenia, ela pode começar a apresentar um distúrbio da parte, tanto vamos colocar renal, segue relação. Então, a mulher que utiliza medicamento, ela está fugindo da realidade e prejudicando o seu corpo a longo prazo. Hernandes, você trabalha na área da farmácia. O que você indica? Sinceramente, eu acho que a ajuda do psicólogo é fundamental. Porque medicamento, ele não... Júlio, tem uma pergunta aqui para você, só te cortando, só um minutinho. Uma pergunta para você que eu acho que vocês não conseguem visualizar. Hernandes, já houve algum caso de vítima que conseguiu denunciar o agressor aqui no município? No município... A pergunta é para você. Tá, no município eu não cheguei, né? Que nem, tipo assim, a gente trabalha diretamente na farmácia, então a gente observa o seguinte fator. Às vezes a vítima chega com o marido, né? No momento da fala ali, você observa que o marido começa a interromper a mulher. Então, eu já atendi situações assim, e você fica um pouco meio que desconfortável, porque você não sabe de fato o que está acontecendo, mas em contrapartida também você não pode acusar ninguém. A Lídia deve entender também dessa parte, porque no momento que você está atendendo, é notório você ver as pessoas, que às vezes a mulher ela fica sem graça. Você vê aquele homem opressor, que a mulher não pode falar um ai, que aí ele já começa a meio que distorcer a conversa, principalmente na pergunta quando a gente faz, por que você está usando esse medicamento? É o ponto-chave. Que geralmente, a gente sabe que todo uso do medicamento, ele tem uma causa precisa. Ou foi por causa do óbito de algum filho, de algum parente,
ou foi causado pela questão da violência. Então, no momento que a pessoa tenta explicar, a gente consegue observar toda essa situação. Mas presenciar, levar adiante essa situação, nunca ocorreu comigo. Respondido? Respondido. Então, eu achei muito interessante, né, essa questão justamente sobre essa parte do CRF, de fazer essas atitudes visando a mulher, de prevenir. E só mesmo para findar, para não ficar tão extenso, né, a minha parte, eu conheci uma médica onde que ela me falava o seguinte: Hernandes, a medicina ela tem que ser uma parte holística. Medicina holística? Sim, a medicina holística, ela não só estuda a questão do físico. A pessoa pode chegar no consultório sem uma dor física, mas uma dor na alma. A medicina holística, ela visa esse todo. Tanto a parte física, quanto a parte interior. E que bom que seria se todos os profissionais, tanto da área da saúde, segue relação, pensassem desse jeito. Eu virei para a médica e falei assim, eu tiro o chapéu para a senhora por pensar assim, por olhar o seu paciente não só como mais um, mas aquele paciente que realmente ela olha pelo um todo. Ok? Agora vamos para outras temáticas. Lídia, falar? Sim, tá dando para visualizar normal? É porque algumas pessoas me mandaram mensagem que disseram que não tá conseguindo acessar o link. Eu não entendi muito a pergunta porque está cortando. Ela falou que tem pessoas que mandaram mensagem para ela que não estão conseguindo acessar. É isso, Lídia? Isso. Você chegou a ver o link lá no WhatsApp? Sim, eu enviei o link. Estamos ao vivo, inclusive estamos com 337 pessoas alcançadas. Olha que maravilha! Mérito das doutoras. Que maravilha! Então tá tranquilo, depois eles entram na página lá e dão uma olhada. Então vamos dar sequência, meninas. Então, alguma dúvida sobre a parte da área da saúde, desse outro? Se vocês quiserem fazer pergunta, eu também estou à disposição aqui. Júnior, eu acho que é importante também relatar essa questão da saúde, né? Com essa questão da violência, ficou muito intensa a questão da saúde mental, né? Então, do atendimento em rede para a mulher nessa questão, né? A violência, há muito tempo, se encarava somente com a questão da violência física, né? E hoje, com a questão do enquadramento da Lei Maria da Penha, que é o artigo 7, né, onde ela tipifica toda a questão dos tipos de violência, deixa muito bem claro que a mulher, quando ela está sofrendo uma violência psicológica, seja um xingo, uma ameaça, ela já está no início do ciclo da violência, né? E justamente é nessa fase que elas procuram muito essa questão de remédios, enfim. Isso é o início, muitas vezes, do ciclo. E se ele não é interrompido nesse momento, é aí que a gente chega no feminicídio. Que a mulher, foi já feita uma pesquisa, né, onde foi comprovado que para uma mulher chegar ao ponto de ir até uma DDM, fazer uma denúncia, ela está sofrendo dentro do ciclo, né, violência física, psicológica, patrimonial, todos os tipos, durante de 3 a 5 anos. Então, quando ela chega no auge, a saúde mental dela realmente, ela já não está aguentando mais, né? E algumas conseguem chegar na farmácia, enfim, se medicar, tratar esse sintoma, porque acaba sendo um sintoma, na verdade. Às vezes elas nem têm essa questão do transtorno mental, mas na verdade é uma consequência da própria violência, e outras não, outras, né, chegam ao feminicídio, infelizmente. Eu posso complementar um pouquinho? Pode, sim. Então, aí é onde eu acho que entra a importância da política, né, com relação à saúde da mulher. E oferecer um suporte maior, né, um atendimento especializado, um atendimento qualificado para a mulher na área da saúde. E é aí onde a gente, né, vai lutar. Acredito que a Lisa vai lutar bastante por esse ponto, né, para poder melhorar o atendimento da mulher
na saúde. E porque eu acho que é extremamente constrangedor para a mulher que foi agredida chegar num atendimento tanto comum, numa delegacia comum, como chegar numa rede pública que não tem um atendimento especializado para ela e expor ali o que aconteceu, os ferimentos, as marcas, enfim, todo tipo de agressão física e psicológica. Então, a gente poderia estar buscando também entrar nessa luta aí para melhorar, uma melhora no atendimento da saúde da mulher. Mas quando eu digo a saúde, engloba tudo, né? Então, um atendimento, de repente, especializado para a mulher que está sofrendo ali todo tipo de violência, abusos, enfim, seria bem interessante. A gente visa muito uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar... Isso, exatamente. Várias pessoas. E até, tipo assim, seria sugestão, né? A gente pensa com cabeça de governadores, né? Porque o nosso desejo é realmente fazer uma unidade especializada para aquelas mulheres que sofrem como vítima ali, né? Porque eu não sei vocês, mas geralmente a mulher, quando às vezes ela retrocede em uma denúncia, é porque ela acha, muitas das vezes, que o marido não teve culpa, que foi uma culpa dela, e são justificativas que ela mesma vai colocando enquanto ela é a vítima na história. Mas por causa da questão da sociedade, essa questão muito do machismo, acaba ela meio que invertendo esses papéis, né? E aí, gente, a Ana Cristina, ela faz um papel fantástico, porque ela me dá links, assim, para entrar com outras temáticas. Você falou sobre a violência, né? A violência que, às vezes, não é só física, mas também a violência mental. E eu faço a seguinte pontuação e peço que você me responda. Qual que é o momento que é chave ali para a mulher fazer a denúncia? Você acha que, tipo assim, no primeiro levantar da voz do homem, aquela voz mais entonada, querendo opor alguma coisa, já seria meio que um gatilho para a mulher começar, opa, isso aqui não está certo? Com você. Júnior, realmente, né? A questão da violência, na Lei Maria da Penha, ela fica muito clara que a violência, ela não é só de ordem física. Então, se o homem, ele me ameaça, né, ou se ele me xinga, qualquer tipo de situação referente a isso, verbal, um aumento de voz, que eu me sinta coagida, que eu me sinta ameaçada, já é enquadrada na Lei Maria da Penha. E isso é muito importante que as pessoas escutem e elas saibam, porque a mulher ainda está na fase, muitas acreditam que ela só pode fazer a denúncia quando o homem agrediu fisicamente. Então, por exemplo, eu sou casada, é um exemplo, porque eu não sou casada, mas um exemplo, meu marido foi trabalhar e tirou a chave do meu carro. Tirou a chave do meu carro, ele falou que eu tô cansada, que eu não tenho que dirigir, me deixou sem a chave do carro e me deixou sem dinheiro. Isso é uma violência patrimonial. É enquadrado na Lei Maria da Penha. Eu estou sendo violentada. Ninguém tem direito, mesmo que por um suposto amor, deixar o outro em cárcere privado. Então, a mulher, e nós fazemos parte disso, cada uma de nós, né? E você também, e quem está nos escutando, ele tem que ter essa clareza da lei, né? Porque o ciclo, ele nunca começa na física. É muito difícil, pelo menos os relatos que eu tenho de violência e que chegaram até mim, eu nunca presenciei um ciclo que iniciasse pela agressão física. Ela inicia pela psicológica, ai meu amor, não, você não vai sair hoje, ó, sua roupa tá feia, e a situação, o termômetro vai subindo. Então, se você já não estabelece alguns limites no relacionamento, né, desde o processo inicial, dificilmente você consegue sair desse ciclo. Né? É importante também a gente frisar que a violência contra a mulher não é uma briguinha. A gente não está falando de um desentendimento, que isso pode acontecer entre casais. Né? A gente não é obrigado a pensar igual ao outro todo o tempo, mas aí está, né, a questão do diálogo e do respeito um ao outro. Quando não existe esse canal de respeito e de diálogo, alguma coisa está funcionando errado dentro desse relacionamento. Então, se ele está gritando comigo toda hora, se ele está me xingando de burra, de gorda, sei lá do que, não é normal uma pessoa fazer isso. Tanto a mulher
tanto da mulher do homem para a mulher, como da mulher para o homem. Né? A gente também tem que falar também na via de mão dupla. Não é normal um relacionamento funcionar desse jeito. Então, eu acredito que a mulher que está num relacionamento, que está sinalizando essa questão da ameaça, principalmente nessa questão patrimonial. Também tem relatos, e é importante falar, da questão da violência sexual. Então, mesmo eu sendo casada, eu não sou obrigada a manter relações. Isso é um ato que tem que ser entre os dois. Eu tenho que permitir. Né? Se eu não permito, ou naquele... Exatamente. Já é violência também, mesmo eu sendo casada. Né? Então, a gente vê que tem alguns pontos, né, que ainda tem que ser desmistificado para a gente dar conta dessa dinâmica tão grande que é a violência contra a mulher. Né? E onde é importante entrar... o esclarecimento, né? A pessoa está sempre procurando informações, palestras a respeito, porque a pessoa, ela tem um pouco de esclarecimento sobre o que é a violência contra a mulher, que ela não é somente física, que ela é psicológica, ela é patrimonial, enfim, ela não vai se submeter, ou de repente ela vai procurar ajuda mais cedo, antes de ser agredida fisicamente e antes de ir para uma situação pior, né? Então, eu acho que a informação é importante. Lembrando também da questão da violência moral. Então, das calúnias, da difamação. Então, se eu estou numa festa de família e o meu companheiro me calunia, isso também está enquadrado dentro da Lei Maria da Penha como violência doméstica, né? E aí é válido também a gente enfatizar a questão da importância da questão das redes de atendimento, né? As redes de atendimento, além de a gente ter o canal da saúde, essa rede ela tem que ser articulada com todas as áreas, né? Assistência social, a justiça, a educação, para realmente a gente conseguir ter o combate, ter a prevenção e ter a assistência para essas mulheres e as famílias, né? Porque a violência doméstica, ela afeta toda a família, né? Crianças, adolescentes, quem está lá participando e convivendo desse ambiente conflituoso, ele tem perda, sim. E, querendo ou não, tipo assim, agora eu vou passar a palavra para Lídia. Lídia, no primeiro ali, vamos lá, vamos voltar agora no passado. O homem ali que vai conquistar a menina, vem todo jeitoso ali conversar com ela. No primeiro momento ele é um santo, sem dar, vamos colocar, indício, né, que ele lá na frente vai ser aquele homem opressor. Mas em contrapartida, a gente começa a observar alguns detalhes. E aí eu queria que você pontuasse até que ponto que a mulher, ela sabe identificar essas artimanhas. Porque a gente sabe, né, assim, vocês mulheres sabem, que muitos homens, no momento eles só vêm com aquela lábia, né? Mas em contrapartida, ele tem a escondida ali uma pessoa que ele só demonstra em momentos que está vocês dois. Então, no momento, me dá seu celular para eu olhar, você não vai com essa roupa, tal. Na frente dos outros é aquela mil maravilhas, né? Então, é paz e amor. Então, eu queria que você me falasse um pouco, como é que identifica? Se tem como identificar, né? Eu acho que tem como identificar, sim, mas eu acho que fica mais fácil identificar quem está de fora da relação do que quem está, né, vivenciando aquilo. Então, por isso que é importante a pessoa sempre pedir uma segunda opinião, pedir ajuda, conversar, que seja com a mãe, com amigas, ou com um serviço especializado, porque realmente tem como identificar. Se a pessoa está ali, se ela começa a te proibir de usar a roupa que quer, de sair com os amigos, né, de confraternizar com as pessoas, te isola, isso aí já é indício de que não vai vir coisa boa por aí. Aí, então, é essa questão, de a pessoa ter consciência, se quer continuar com aquilo ali, ou se vai falar, não, vamos tentar melhorar isso, mas, de repente, se não melhorar, não é legal insistir, porque daí vai vir os xingamentos, né, igual a professora falou, os xingamentos, a pressão psicológica, vai te afastar das pessoas que você gosta, do seu ciclo de amizade, vai te isolar. Aí é onde a pessoa fica mais vulnerável. Então, assim, tem como identificar, sim, tem vários meios, mas, igual a gente está falando aqui, para a gente que está de fora, é mais fácil identificar toda essa situação do que quem está vivenciando.
Por isso que é importante sempre a pessoa estar pedindo ajuda, estar conversando, nem que seja igual disso como familiar, mãe, pai, irmã, amigo, isso está acontecendo isso e isso, o que você acha? Daí a pessoa vai conseguir te dar uma opinião melhor de quem está fora, né? Mas, gente, assim, é o que eu digo para as mulheres, no geral, a partir do momento que você está numa situação que não te deixa confortável, sai fora, não adianta insistir. Não adianta, porque daí vai vir o pior. Entendeu? Então, assim, é isso. É isso que eu tenho para falar. Não se cale, não ache ser normal qualquer tipo de violência, não pense que é normal, porque não é. E peça sempre ajuda. E é isso. Algo mais? Só vou aproveitar um pouquinho aqui o espaço, finalizando a parte da Lígia. Gente, olha, algumas pessoas aqui participando. O Gabriel falou que Maria da Penha é para todos, independente da família ou não. O Joaci está acompanhando a gente também. Obrigado, Joaci, aí. Tem também aqui a pergunta do... Só um minutinho, gente. Opa, não, isso não tem nada a ver, não. Tem o Joaci falando da Lisa pré-candidata. Então é isso, Maria da Penha é lei para todos, independente se for família ou não. É a pergunta do Gabriel. Pergunta não, né? É o que ele está dizendo. Eu concordo com ele também, né, Ana? Vou voltar não, com certeza. A lei Maria da Penha, ela é para todos. Não tem distinção. No início do corpo da lei, inclusive, ela cita a questão da religião, da etnia, enfim. O enquadramento é para todas. Não há um adendo, né? Não há uma exceção. As leis, elas são criadas, são direitos para todos. Né? Não existe uma lei que tire o direito do outro. Né? Direito humano, isso é um direito humano. De ter uma vida com qualidade, uma vida feliz, isso é um direito. Todos têm, independente da religião, da etnia, do credo, enfim, de questões políticas, partidárias. Isso não existe. Para a lei, não existe isso. Né? Muito bem, tem a pergunta aqui da Vivian também, Vivian Vieira. Infelizmente, muitos são multas depois do casamento. Essa é a realidade, né? Como a Alice acabou de falar, agora há pouco, as pessoas têm que identificar antes do casamento, né, quem é a pessoa que está se envolvendo, né? Mas a gente observa que, tipo assim, é aquele desejo de querer moldar as outras pessoas, né? Colocar do meu jeito. Mas nem tudo é do meu jeito, né? A gente sempre tem que respeitar o espaçamento das outras pessoas. E aí eu vou colocar... Eu acho também... Oi. Eu acho também que é a sensação de posse, né, que muitas vezes o companheiro tem, ou muitas vezes pelo fato de já estar ali com a mulher entre quatro paredes, né, convivendo, e falando, não, agora eu que mando. Então não é assim, não é bem assim, né? Então as pessoas têm que saber identificar isso, que é igual eu falei, se te privou de qualquer coisa, se você não se sente confortável, não vai ser legal, não está sendo legal, não espera chegar ao ápice de um crime bárbaro, né? Então, a questão é essa, que muitas vezes as pessoas acham que o outro é propriedade, e não é. Todo mundo é livre, todo mundo tem direitos e deveres também. Então, gente, é uma questão muito complicada, que, de repente, se a mulher não tiver um suporte ali, ela não consegue sair. Então, eu espero que hoje aqui a gente consiga estar dando uma direção aqui para muitas mulheres, mostrando um caminho para que elas procurem ajuda, para que elas entendam o que está acontecendo com elas. E é isso. A gente também pode citar... Então, é só um comentário para completar a resposta da Lídia. O professor fala demais. Eu tô só complementando... Ai, olha, não dá espaço, Liz, que a pessoa aqui fala, hein? Só complementando a questão dessa questão da violência contra a mulher, a dificuldade que a gente encontra também de enfrentamento, ele se dá também da ordem de uma reconstrução, né, da própria ideia do machismo. Isso está estruturado na nossa sociedade. Então, por anos de história, a mulher era dona de casa, ela não tinha voz para nada. Nós fomos construídas e projetadas nessa vertente.
Até hoje, muitas meninas ainda são criadas para serem donas de casas. Elas não têm a família não dá essa opção, essa leitura, que a mulher trabalha fora, a mulher é formada, a mulher é mãe. E sim, ela pode optar por ser dona de casa, e tudo bem, mas é uma opção, né? Esse é um ponto, e o outro que eu também acredito, eu não sou da área, mas o que eu percebo em relação ao agressor, há um desvio de conduta e de caráter muito grande nesse tipo de pessoa, né? Além da forte intensidade do machismo que impera, né? E a gente sabe disso, né? Que é interno, é estrutural, e a gente vê pelas falas, enfim. Homem não chora, o homem não sente, né? E às vezes a gente reproduz também, nós mulheres, a gente tá aqui também, fica a dica, né? Que muitas vezes a gente cria nossos meninos desse jeito. A gente cria nossos meninos não se preparando para ser pessoas sensíveis. Se não tá bem, chorou, se sentiu dor, pode chorar, qual é o problema? Então, às vezes, a gente mesmo, né, a própria mulher, ela às vezes reproduz sem mesmo pensar. Então, esse processo de reconstrução que a sociedade tem que passar, eu acho que é a maior dificuldade, né? Porque muitas vezes a gente também não se enxerga reproduzindo esse sistema opressor, né? É todo um fator cultural, né? Que vem passado ao longo do tempo. Isso, exatamente. Eu ia falar isso. Então, estamos em sintonia. Então, o machismo, ele está tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes as pessoas acham que é comum. Por exemplo, Travou. É naturalizado, né? Nós naturalizamos o machismo, o racismo. Ô, Júlio. Voltou. Oi. Voltou. Então. Termina, Lisa. E agora? Voltou. Assim, então, é igual eu estava falando, a questão do machismo, ele é tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes as pessoas acham tudo normal, né? Uma mulher agredida, aí de repente se ela pede ajuda, as pessoas criticam, até mesmo as próprias mulheres criticam, porque existe mulher machista também, aquela que acha que a mulher deve ficar calada, não deve denunciar, não deve pedir ajuda e deve aguentar tudo calada. E não é bem assim. Então, assim, até a gente tentar colocar na cabeça da sociedade, mudar esse jeito, né, da sociedade enxergar as coisas, é um longo caminho pela frente. Por isso que é importante ter pessoas, né, aqui iguais a vocês, as pessoas que estão assistindo, que são pessoas do bem, que realmente querem fazer a diferença na sociedade. E é isso aí. Agora fala que eu te... É o papel de somar. Preparamos umas perguntas para a professora Ana Cristina, aquelas perguntas que nós preparamos para ela, né? E vamos tirar as dúvidas de algumas pessoas. Eu creio que são acertos nossos também. Então vamos lá. A questão, né, tipo assim, que a gente já comentou sobre muito a questão da lei da Maria da Penha, que ela realmente não vela a mulher de todas as questões das agressões. Você comentou também anteriormente do fator da criação, porque às vezes o filho, observando o pai tratar a mãe daquela forma, talvez ele vai reproduzindo, né, vai ser uma cópia daquele agressor. E em contrapartida, a gente observa também que a cultura, a questão também muito da sociedade, ela implementa para que isso cada vez aumente mais, né? Então, eu queria agora extrair de você o papel como educadora. As crianças, as pessoas que no dia a dia te acompanham, como é que é isso? Você observa que tem crianças ali, ou jovens, ou adolescentes, que já apresentam isso desde o início ali, que realmente estão reproduzindo o que está havendo em casa? Qual que seria a sua análise? Júnior, assim, foi muito boa a sua colocação, né, referente a essa questão, porque realmente, quando num lar onde existe essa questão da violência doméstica, a criança, ela é atingida sim. Eu, dentro de sala de aula, eu já tive experiências com crianças que apresentava comportamentos arredios, não admitia toque, não admitia carinho, atenção, porque a visão dele e a forma de ele enxergar o mundo não cabia esse tipo de comportamento. Por um outro lado, eu tive também experiências onde
a criança vinha para me agredir fisicamente. E numa desses episódios, eu questionei. Eu me coloquei e eu falei que eu não aceitava que ele me batesse. E na hora que ele escutou, ele ficou indignado. Nossa. Como é que eu fiquei nervosinha? Ele falou assim, que eu não tinha que ficar nervosinha. Eu falei, como que eu não tô nervosinha? Eu estou falando que eu não vou aceitar você bater em mim. E ele falou assim, não, mas mulher, ela apanha mesmo, é normal. E quando eu fui investigar toda a situação, a mãe dessa criança, ela sofria anos de violência doméstica, né? Inclusive, estava naquele ponto da vida da familiar, os próprios filhos, eram 4 homens e uma mulher, os próprios filhos batiam e ajudavam o pai a bater nela. Então, você vê o que pode fazer para uma criança, ou até mesmo para um adolescente, porque aí, em qualquer momento, a gente tem que entender que a criança, ela aprende por modelo. Né? Ela aprende, né? Eu falo que a gente nasce e a gente se torna pessoa, né? Se tornar a pessoa é ter um modelo sadio. Eu vejo como meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, meu vizinho, ele se porta referente às pessoas e aquilo eu vou começar a reproduzir. Eu vi também algumas professoras de creche falando de crianças de 2 anos. Nossa. Que haviam comportamentos de agressividades em sala de aula, batendo, mordendo, xingando, falando palavras assim absurdas, e que a escola investigar o que estava acontecendo, foi constatado que dentro da casa acontecia violência doméstica. Então, eu acredito... E às vezes até aplaudido pelos familiares, né? A criança, não, ela tá fazendo isso de brincadeira. Então, esse tapinha aí que ela tá fazendo não dói, é uma coisa... Então, às vezes a gente vê que realmente um professor, um pedagogo ali, ele vai saber identificar essas características que estão vindo aí de fatores de agressão, e não como uma brincadeira, né? Sim, e aí entra a importância da questão da rede de apoio e da rede de atendimento. Então, a gente tem que descaracterizar essa questão do atendimento como somente na hora que o negócio aconteceu, né? A mulher já foi violentada, ela já está sofrendo violência. A gente tem que pensar também na situação da prevenção. E a prevenção entra educação, entra assistência social, entra todas as dimensões e todas as áreas para que realmente essa mulher tenha suporte e também tenha esse trabalho preventivo de desconstrução do que é ser homem, do que é ser mulher, da questão do machismo, enfim, isso é importante também a gente colocar também dentro das políticas públicas, né? E na política nacional de enfrentamento, ela deixa bem claro que a política de enfrentamento, ela não é só de caráter de combate e de punição, mas você tem que pensar na prevenção, né, na assistência à mulher quando ela está em situação de vulnerabilidade, não só a mulher, como os filhos, enfim, quem está passando e quem está envolvido dentro desse contexto, e também a garantia de direitos. Então, é impossível ter uma rede de atendimento tão articulada somente com o hospital, ou somente com a defensoria, ou somente com a delegacia. Não, tem que estar todo mundo trabalhando juntos em função da violência contra a mulher, né? Exatamente. Uma pergunta para Lídia. Lídia, qual que seria ali, né, essa rede de atendimento às mulheres? Você poderia comentar um pouco, até mesmo, eu sou um pouco leigo nisso, então está sendo um aprendizado gigante para mim, né? E eu queria que você contribuísse com essa informação sobre a questão do atendimento, né? Quais são eles? Então, eu vou falar aqui do nosso município, né? Que a gente tem a Secretaria da Mulher, né? Lá eles oferecem todo um suporte psicológico, um suporte jurídico também. E na Secretaria da Mulher, eu posso falar porque eu conheci pessoalmente lá e eu vi que eles fazem um trabalho bem bacana. E eu não tenho a informação correta se aqui no município, eu acredito que não, se aqui tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Você sabe me dizer, Lisa, se tem? Eu não tenho essa informação. Porque eu sei que inaugurou uma aqui, acho que em Valparaíso, parece, né? Não tenho essa informação precisa. Mas eu não sei se aqui tem. Mas, enfim,
eu vou falar aqui da Secretaria da Mulher, porque eu achei lá o trabalho bem bacana que as meninas fazem lá. Eu conheci a psicóloga, nossa, uma pessoa muito bacana, interessante o trabalho dela, a doutora lá também. E assim, gente, existem várias ONGs que para dizer a verdade, eu não pesquisei nada aqui de imediato, eu vou falar o que eu conheço, né? Existem várias ONGs que oferecem todo o apoio a mulheres. Aqui no nosso município ainda não tem nenhuma ONG assim que acolha. Até eu gostaria de deixar uma ideia aqui, uma sugestão, né, futuramente, que fosse criada alguma coisa relativa que oferecesse cursos profissionalizantes para essas mulheres que estão em situação, né, de vulnerabilidade. Seria bem interessante, porque eu acho que a maioria das mulheres que se submetem a esse tipo de violência também, elas ficam presas àquela questão da independência financeira, de não ter a independência financeira, né? Então, de repente, se ela tiver uma profissão, se ela tiver um estudo, ela não vai se submeter a isso. Então, assim, é essa questão de ter um suporte maior, um suporte melhor, né, que ofereça cursos, todo tipo de atendimento, seria bacana aqui para o nosso município. A gente vai estar aí lutando para isso. Mas, a princípio, aqui tem um atendimento mesmo da Secretaria da Mulher, que é o que eu conheço, né? E eu vou ficar te devendo, eu não pesquisei nenhuma ONG, não fui mais a fundo para isso, não. Tá bom? Posso só complementar uma coisinha, Júnior, dessas redes de atendimentos? Essa questão da rede de atendimento... Oi? Eu já ia te passar a bola já. Só complementando dela, tem a lei, só a Maria da Penha, se eu não me engano, pelo que eu conheço, né? No município aqui do Novo Gama. Agora, em São Paulo, a gente vai entender com a professora Ana Cristina. Então, aqui eu vou falar pela minha realidade, né? Que é Jundiaí, o que eu conheço aqui das regiões, né? A questão da rede de atendimento, eu acho que é muito importante, eu vou enfatizar de novo, porque às vezes a questão da falta de informação, ela acaba dificultando tudo, né? Então, essa questão da política de enfrentamento, a política nacional, vocês procurem no Google, vocês vão ter acesso a essa política. Essa política de enfrentamento, ela descreve muito bem como tem que ser uma rede de atendimento, de enfrentamento à questão da violência contra a mulher. E ele fala também essa questão de quais são os serviços. E hoje, a maior discussão quanto à questão da rede de atendimento, na verdade, é a questão da articulação dos serviços, né? Então, temos centro de referência de assistência social, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria, você tem a Delegacia, você tem hospitais, também tem as casas-abrigo, que eles chamam, né? A casa-abrigo é um lugar que é destinado, então a mulher está sofrendo violência doméstica e o delegado ou a delegada, naquele momento do registro da ocorrência, acredita que ela está em risco iminente de feminicídio. Então ele faz uma solicitação de transferência dela e da família, né? Dos filhos, enfim, para essa casa que, na verdade, ninguém sabe o endereço, né? Essa casa tem no município também aqui em Jundiaí, ninguém sabe onde fica, qual que é o bairro. Essa mulher, ela é direcionada para lá, para ficar em segurança até que se julgue que ela tenha segurança para voltar para casa ou que ela tenha algum familiar que possa acolher nesse momento que ela está passando. Enfim, né? Antes a gente tinha esse olhar para a violência como só essa questão da denúncia. Então, tinha a delegacia e só. Hoje, a política pública, né, e o poder público, ele está se preocupando, e eu acho que é uma luta que a gente tem que travar dentro do município, para que realmente essas redes elas sejam articuladas. Então, ela fez um relato dentro do CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ela vai ter o direcionamento dentro daquela rede. Ela vai ser redirecionada para o hospital, para fazer os exames, ela já vai ter o atendimento na delegacia, e a gente sabe que quando a mulher está nessa situação,
é muito difícil a gente ficar vitimizando ela, ou seja, né, ficar repetindo toda a história. Então, se eu ia no CRAS, eu tinha que repetir o que aconteceu. Eu vou para o hospital, eu repito. Eu vou na delegacia, eu repito. Aonde eu for, para a mulher é muito difícil isso, né? Ficar vivenciando totalmente, toda hora, relatar o que ela está passando. E com essas redes articuladas, isso acontece de uma forma que na hora que ela entrar em qualquer canal de atendimento, todos os profissionais têm acesso. Então, quando ela vai ser recebida dentro da assistência social, lá ela já vai ter a descrição do que aconteceu. Ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, ela não vai ter que ficar repetindo toda a história, né? A gente também tem o serviço de escuta especializada para as crianças também. É importante também enfatizar isso também, que isso é previsto por lei, né? Antes não se levava em conta o depoimento da criança, né? Que hoje tem essa escuta especializada, onde as crianças são ouvidas por profissionais, né, por psicólogos, e o juiz, ele entende aquilo como depoimento e ele acata as falas das crianças hoje, até mesmo como testemunha do crime que a mãe está passando dentro da residência. Então, essa questão da rede de atendimento hoje está bem, né, a gente está tentando avançar, e a gente tem que fazer força para o poder público garantir o que está dentro da política de enfrentamento, né. Professora Ana, só uma pergunta. Podemos afirmar que o enfrentamento, você está falando particularmente do combate, na aplicação de penas, punições, você acha que existem outras dimensões? Sim, é o que é a dimensão da prevenção. Eu acredito que a dimensão da prevenção hoje é o que a sociedade, o que o poder público, o que a sociedade civil tem que se preocupar. Né? A prevenção, prevenir, a gente não tem que esperar chegar na violência, no combate, né? Na assistência, né? Assistência o que é? Você direcionar ela para o hospital, você direcionar para os serviços que a lei prevê, a Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, que se a mulher está em situação de violência doméstica, se ela for funcionária pública, ela pode ter uma remoção compulsória imediata, ou ela recebeu os benefícios financeiros do Estado, ou até mesmo as crianças, é importante também enfatizar isso, né? Que não é todo mundo que sabe, mas se você está em situação de violência e os filhos estão na escola, às vezes a mulher permanece porque a criança está na escola, está na creche, não tem onde deixar. É garantido por lei que imediatamente, quando a mulher está em situação de violência, ela já fez a notificação, a Secretaria de Educação do município, ela tem que transferir imediatamente essa criança de unidade escolar para garantia de vida. E isso é previsto na lei. Né? Você não tem que ficar passando por isso, né? A partir de que não tem vaga, tem que ter vaga, não tem. A lei é bem clara que não existe isso. Se tiver vaga, não, é imediatamente. A remoção do trabalho, a garantia de vínculo trabalhista, isso tudo é previsto dentro da lei e a mulher não sabe, né? Então entra na questão da dimensão da assistência, né? A dimensão da garantia de direitos, né? De ter políticas públicas que realmente sejam eficazes, né, para garantir todos esses atendimentos, né, e o combate, né, então essas dimensões, né, é a prevenção, a questão da assistência, da garantia de direitos e do combate. Então, a lei, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, e a gente tem que ter um canal de divulgação para que isso seja desmistificado e que mais mulheres saibam, e não só mulheres. Falo que a questão da violência doméstica, ela não é um problema de mulher, é um problema social, é da sociedade, é a sociedade que tem que dar conta disso sim, né? É verdade. Porque a gente já estamos ultrapassando o tempo, já são 8h04. A gente nem vai passar, né? Tá bom, tá bom. Olha só, gente, inclusive nós iríamos são falar 3 pessoas que falam demais, então, hein? Nós estamos em setembro, iríamos falar sobre suicídio, mas a oportunidade da professora Ana, por já estar dentro do assunto, então estamos falando sobre isso. Mas semana que vem iremos falar sobre suicídio e eu quero convidar a Ana novamente, viu, professora Ana? Eu vou aceitar prontamente.
Eu acho que isso faz parte até do nosso trabalho de articulação, né? Embora nós estejamos distantes, né? Não sei nem quantos 1000 quilômetros que tem, não pesquisei, vou pesquisar. Quem está assistindo agora nesse momento, a professora Ana Cristina está em São Paulo, Jundiaí. Está bastante longe. Longe mesmo. Mas eu acredito que a gente tenha que trabalhar junto, né? Eu falo que a violência doméstica, se está acontecendo aí, ela tem que incomodar aqui, e o que está acontecendo aqui tem que incomodar. Nós somos brasileiros, enquanto brasileiros, nós temos que lutar, sim, por igualdade de direitos e de oportunidades, seja onde nós estivermos. Temos que estar sempre juntos, e estamos juntos. Exatamente. A gente tem que acolher essa causa, né? Tem que acolher essa causa e abraçar todas as mulheres, crianças que são vítimas de violência, né? Então, antes da gente findar, né, eu queria falar para a professora que o município tem que aprender muito, né? Que a gente observa quanto atrasado que a gente está, em vista o que já está ocorrendo em outros estados, outros municípios. Então, a gente precisa acordar, precisamos, melhorar. Então temos aí a pré-candidata Lisa, né? Agora você vai ter que batalhar também para... Na verdade, só para finalizar, gente, eu creio que o objetivo dessa live é porque tem muitas pessoas desinformadas. A falta de informação, ela é muito prejudicial para a sociedade, a falta de informação. Por isso é o objetivo dessa live, né? Todos sabem que eu sou pré-candidata, mas eu fico muito feliz em trazer a informação para a minha comunidade. Você vê que eu falei pouco, mas é muito bom trazer, compartilhar essas informações para a minha comunidade, que é carente disso. Então, para eu encerrar minha participação aqui, eu quero agradecer, né, primeiramente o convite da Lisa Santos. Quero também agradecer a professora Ana Cristina. Amei estar com você, tá? Então, um prazer enorme. A Lídia também, agradeço pela participação. E para encerrar, eu queria colocar que vocês dessem uma palavra para a gente encerrar. Primeiro, a professora Ana Cristina. Eu quero agradecer primeiramente o convite, né, da Lisa Santos, de ter me dado essa grande oportunidade de participar com vocês, de conhecê-los, e quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente aí nas lutas, né? No momento ainda não é possível, mas quem sabe a gente não senta, não toma um café e toca uma figurinha. E para quem tá me escutando, eu deixo a mensagem de que nenhuma mulher tem que ter uma vida infeliz. Ninguém. Eu não acredito e eu não concebo na minha existência que uma pessoa venha nesse mundo para ficar sofrendo violência doméstica e achar que isso é normal. Então, existem leis sim, tem direitos sim, eles têm que ser garantidos, e cada um de nós também somos parte disso. Então, tanto a rede de atendimento, que é, na verdade, incumbência do poder público, mas nós temos que pensar também da questão da rede de apoio de amigos. Quando eu sei que uma mulher está em violência e eu não faço nada, eu sou tão cruel, tanto quanto o agressor. Então, há uma conivência no papel. Eu não bato, mas eu finjo que eu não estou vendo nada. Então, eu acho que essa rede de apoio, fica essa dica, né? Das informações, procurem esse conhecimento nas redes, né, na internet, enfim, das políticas públicas. A mulher tem que se apropriar. Eu falo que lei não é só de advogado. Lei é uma questão de direito, e eu tenho que conhecer o meu direito para ele se fazer garantido. Um forte abraço a todos, Deus os abençoe. Amém. Passo a palavra também para Lídia. Lídia, encerra com as suas palavras. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Lisa pela oportunidade e por estar abordando esse assunto que é tão sério. Agradeço a professora Ana, o Hernandes também, gostei muito de conhecê-los. E, gente, o que eu tenho para dizer é o seguinte: violência contra a mulher basta, feminicídio basta, e não se cai. É isso. Para passar a palavra para a Lisa, eu encerro falando a seguinte frase: a reciprocidade não depende de um só. Então, o caminho tem que ser seguido pelos dois. Não basta somente uma pessoa fazer. Todos nós temos que lutar pela causa. Então, aqui fica o meu muito obrigado. Lisa, é com você. Mais uma vez, quero agradecer a participação da Lídia Rocha, da professora Ana Cristina, você, Júnior, obrigada pela participação.
Quero mandar um grande abraço para o Brito, que está acompanhando a gente na live, a Pérola, a Elizabeth também, o Gabriel e todas as outras pessoas que estão acompanhando a nossa live aqui, onde quer que vocês estejam. Quero agradecer. Compartilhe essa live, é muito importante para informação para muitas pessoas que estão desinformadas. E quero dizer que o sol brilha para todos. Um grande abraço. Boa noite, meu povo.